Pessoal, na aula de hoje a gente vai seguir falando sobre a criação de genes com o Gemini. Genes, para quem não viu a última aula, é a mesma coisa que o GPT lá no chat GPT, mas o Gen a gente pode criar de uma maneira gratuita pelo Gemini. Então, o que a gente vai primeiro, esse Gen de hoje, ele vai ser um Gen especialista em narrativa com storytelling. Porém, eu vou ensinar vocês a utilizarem um sistema de pesquisa para a gente estruturar melhor ainda esse Gen antes de criar ele. Então, a gente vai pesquisar primeiro conteúdos e estruturas. Olha só, eu vou entrar aqui no Google LM. Para quem ainda não utilizou o Google Notebook, certo? Eu venho aqui, é a primeira opção que aparece. Você vai entrar nessa tela, vem aqui em testar. Não sei como vai estar para vocês, testar ou criar. E aqui vem o criar novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em descobrir fontes. E como o meu gen é sobre narrativa, eu vou colocar narrativas com storytelling e vou vir aqui em enviar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca de fontes relacionadas a essa pesquisa. Então, ele vai buscar fontes sobre narrativas com storytelling, geralmente de 10 em 10. Ele achou aqui vários conteúdos sobre essa temática, eu venho importar. Ele vai jogar esse conteúdo, essas pesquisas, aqui na lateral. Se eu quiser ter algum PDF a mais sobre a temática, eu venho aqui em adicionar e posso também adicionar manualmente qualquer outro conteúdo que eu já tenha relacionado sobre esse tema, certo? Mas aqui eu estou deixando ele, já pesquisou para mim. Alguns pode ser que ele não coloque, por exemplo, esse daqui. Eu venho aqui, olha, remover fonte, porque ficou vermelhinho, significa que ele não pôde incorporar, certo? Vou colocar de novo em descobrir e novamente eu vou pôr narrativas com storytelling, para que ele me busque enviar novas fontes para essa pesquisa. Essa é uma pesquisa que a gente está fazendo de maneira específica para a função do meu GPT. Então, ele já me achou de novo aqui outros 10, vou vir em importar e ele vai jogar novamente aqui na parte de baixo essas outras 10 fontes sobre essa temática, que são narrativas, é a arte do storytelling nas narrativas, tudo bem? Então, com relação a isso, isso vai ser o foco, é o ponto do meu GPT. Então, eu quero que ele faça essa busca e ele analise esse conteúdo, porque vai ser com base nessa pesquisa que depois eu vou estruturar as instruções do meu gen. Vamos esperar ele jogar essas quatro últimas aqui, e daí eu vou mostrar para vocês. Vou copiar aqui que eu já tenho um prompt salvo, que a partir agora esse conteúdo com relação a essa estrutura de pesquisa que ele já fez, ele já jogou aqui todas essas análises de busca que ele fez. Agora eu vou pedir para ele colocar isso dentro de um guia passo a passo, organizando capítulos e subcapítulos, porque ele vai usar essas 19 fontes para fazer esse guia mais estruturado. E eu venho aqui em enviar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai organizar essas informações. Se a gente tivesse que fazer isso, dá para a gente fazer manualmente, claro, mas essas ferramentas são para isso mesmo. Então, ele vai estruturar dentro de todo esse conteúdo que a gente já viu aqui, que alguns ele ainda está buscando, ele vai colocar aqui, olha só, já fez o guia estruturado passo a passo, quais são os erros, o conteúdo aprofundado do storytelling, o passo a passo, o que seria a arte do storytelling, os elementos fundamentais e papapá. Então, a gente vai até lá embaixo, ele já criou todo esse guia otimizado, lógico, dentro de uma estrutura como se fosse até um passo a passo mesmo, olha só. Indo passo a passo, olha a quantidade de conteúdo que ele já colocou aqui, inclusive até com exemplos ele colocou, certo? Eu venho aqui em salvar só para deixar aqui uma nota. Quando a gente clica em salvar, ele cria uma nota aqui do lado, olha, e a gente não perde mais. Posso acessar depois. Venho em copiar. Vou abrir aqui um Word. Vocês podem salvar em um Word ou PDF. Eu vou salvar em PDF, que eu já tenho aqui. Só vou apagar a primeira frase, que não importa. E aqui eu vou salvar esse conteúdo. Eu vou salvar como guia narrativa. Guia narrativa. E vou salvar aqui na área de trabalho, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Esse aqui foi a parte principal do conteúdo específico. Vou voltar aqui no Google, do notebook da Google, vou vir em criar novo, vou vir novamente em descobrir fontes e vou colocar engenharia de prompt,
como criar os melhores prompts. E vou dar uma pesquisa, prompts, e vou enviar. Ele vai fazer agora uma busca sobre exatamente isso. Como que eu vou criar o melhor prompt? Por quê? Porque depois eu vou usar esses arquivos, tanto a pesquisa específica quanto esse de engenharia de prompt, para o próprio Gemini me criar o melhor prompt para esse gen. Então, vem importar, como eu fiz da outra vez, e aqui ele vai colocar todo o conteúdo que ele achou sobre engenharia de prompt. Para não ficar uma aula muito grande, eu não vou colocar descobrir novo, mas vocês podem fazer novas pesquisas. Pode colocar aqui 30, 40, 50, tantos arquivos que vocês acharem necessário. Agora, eu vou simplesmente. Peraí, aqui agora eu cliquei errado, não era para fazer isso, peraí. Agora eu vou colocar aqui, olha, com base no conteúdo, crie um guia completo de como criar o melhor prompt. E vou dar um enviar. Então, ele vai criar agora para mim, com base nessas pesquisas, o que ele fez, eu preciso que ele me crie um guia completo de como que vai ser esse melhor prompt. Então, ele vai estruturar com relação ao que ele mesmo pesquisou, como que é um prompt eficaz, clareza, especificidade, contexto, tonalidade de resposta, estrutura básica do prompt, olha, persona, roteiro, objetivo, modelo de saída, panorama, tudo isso, certo? Então, isso daqui eu vou rolar até o final, porque é um guia somente de base para eu usar posteriormente. Mesma coisa, venho aqui em salvar, ele vai criar uma nota aqui na lateral, caso eu precise utilizar depois. Venho aqui em copiar, vou abrir outro Word, vocês abrem outro Word aí, salva, né, esse documento, a gente vai salvar agora como guia de prompt, vou salvar guia prompt, guia prompt e salvar. Depois que eu fiz isso, agora eu vou vir aqui novamente no Google e vou ir lá no Gemini. Tenho aqui Gemini, entro no Gemini, o que eu vou fazer agora? Vou subir esses dois arquivos que eu acabei de criar, que é o guia narrativa e agora o guia de prompt, certo? E vou colocar esse prompt aqui que eu já tenho salvo, que é para ele só para ir mais rápido, né? Considerando os documentos anexos, criar o melhor prompt para indicar as instruções de um gen especializado em criação de narrativas usando storytelling. E vou dar o enviar. Então, com base tanto nas narrativas que a gente já pôs aqui, quanto no guia de prompts, ele vai desenvolver as instruções do meu gen. Porque o meu gen é um criador de narrativas usando storytelling. Então, olha aqui. Como você está solicitando, aqui está prompt para o gen, tá? Aqui, ó. Você é um estrategista de storytelling e especialista em narrativa com vasto conhecimento de todas as etapas de criação de histórias. Tananã, tananã. Olha só que legal, certo? Então, ele já estruturou, colocou os elementos fundamentais, os tipos. Eu posso modificar, posso usar esse daqui de base e colocar esse, olha, com esse prompt o Gen terá todas as informações necessárias para atuar como especialista em criação de narrativas, guiando o usuário, tananã, certo? Então, eu venho aqui, olha, copiar, só que depois eu vou tirar esse final. Quem não viu a outra aula, assiste lá, porque olha, agora a gente vem aqui, olha, nesse ícone do diamantinho, descobrir gens. Venho aqui, venho em novo gen, e agora esse aqui vai ser o gen narrativas. Gen narrativas. E aqui eu vou colar essa instrução, tá? Esse só o último que eu vou tirar aqui, ó. Como ele copiou aqui algumas coisas lá das instruções, pode ser que ele coloque aí esses numerinhos, que é as indicações do conteúdo que tá lá. Isso aqui depois você pode limpar, tá? Porque isso aqui são referências que não tem necessidade nenhuma dele deixar aqui, mas aí é legal, como é para ser mais rápido aqui, eu dei um copiar e colar, mas você pode pedir para ele tirar essas referências e dar somente o prompt. E aí ele vai te dar o prompt sem essas referências, para não ficar esses montes de números que são as indicações com relação ao que está dentro do próprio grupo de textos que a gente mandou para eles, tudo bem? Só pedir para eles não colocar essas referências, mas agora eu vou deixar como tá para não demorar muito a aula. Então, aqui nos conhecimentos,
Eu vou vir aqui e vou subir o arquivo. Qual? O arquivo aqui, olha, desse na narrativa. Venho aqui e tá pronto o nosso gen. Poderia colocar mais conhecimento? Claro, mas aqui a gente vai fazer para ir mais rápido. Então, o nosso gen já está criado. Venho aqui em guardar. E agora a gente vai iniciar o chat. Vamos testar esse gen. Agora eu vou pedir para ele. Preciso de um conteúdo para um carrossel com 7 cards. Com 7 cards. 7 cards sobre a temática aprendizado com as IAs. Então, ele vai agora, eu vou dar um enviar. Vamos ver como que ele vai interacionar, porque ele já tem essa estrutura, certo? Ele já é especialista em storytelling e ele vai utilizar a base de conhecimento. Então, aqui ele já está colocando, aqui está o conteúdo para o carrossel. O futuro já começou aprendendo com as IAs. O título, A Revolução Silenciosa, seus aprendizados com a IA. Texto, as inteligências artificiais estão redefinindo o que é possível, não apenas em tecnologia, mas em como aprendemos, criamos e inovamos. Prepare-se para descobrir insights surpreendentes que as IAs nos trouxeram. Olha que legal. Então, aqui, olha, deslize para explorar os segredos da IA. Então, aqui já tem o primeiro card. Segundo, IA nos ensina mensagens claras e impacto duradouro. A principal lição da IA? A mensagem é tudo. Assim como o propósito central de uma boa história, a IA nos mostra que a clareza é fundamental para qualquer comunicação eficaz. Ela nos força a refinar nossas ideias e garantir que cada interação tenha um objetivo claro. Uma mensagem fraca não será salva por técnicas, mas um forte poder prevalecer. Mas uma forte pode prevalecer. Então, olha que legal, gente, a estrutura que ele já me deu aqui. Tá tudo aqui, os 7 cards, tudo mais. Inclusive, se eu pedir agora que ele me dê e de sugestões de imagens, ele também vai focar nessa vertente que ele atua, certo? Isso aqui é uma ideia para vocês, vocês podem fazer de uma maneira mais ampliada, pesquisar mais, ampliar mais o conteúdo, é para vocês entenderem que vocês podem utilizar o Google Notebook para fazer essas pesquisas, estruturar tanto a questão temática do seu gen, quanto uma estrutura focada em como desenvolver esses prompts usando a engenharia de prompt. Com esses documentos, vocês vão focar no Gemini e ele vai estruturar muito melhor do que se a gente fosse partir do zero, porque as ferramentas estão para auxiliar a gente nesse passo a passo. Tudo bem? Conseguiu criar, assiste de novo a aula, me marca lá no Instagram, me manda o seu gen, conseguiu criar o seu gen, seu GPT, me marca, eu vou te dar um feedback, eu vou testar. Eu gosto de testar novos gens e novos GPTs. E também vou marcar você lá nos meus stories para incentivar mais pessoas a virem aqui assistir às aulas. Às vezes as pessoas acham que não vão conseguir criar e a gente pode, através de aulas, sim, conseguir praticar, porque essas ferramentas, além de serem úteis, cada dia sai uma nova e é muito importante a gente estar dentro desse contexto que já não tem mais volta. Daqui para frente só novidade. Beleza? É isso aí. Espero que a aula tenha sido útil e me marca lá.